Pensando nessa semana, eu sempre estou meditando em alguma coisa que inicia pela manhã. Eu leio alguma coisa na Bíblia e eu passo o dia meditando naquilo, focado. E hoje, pela manhã, eu tive pensando sobre algumas pessoas, inclusive alguém mencionou isso a semana passada comigo. O Salmo 73, ele fala sobre aquele que prospera, sobre o ímpio que prospera no caminho do justo, que prospera na mesma caminhada, e um é temente a Deus e o outro não, mas alguém prospera e alguém não prospera. E o Salmo 73, ele nos relata que aquele que é temente a Deus, ele fica incomodado. O salmista, o escritor do Salmo, ele escreve incomodado pela prosperidade daquele que era o ímpio naquele momento. Quando nós vamos pensar, raciocinar com a nossa forma de ser humano sobre isso, nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que às vezes nós olhamos e nem é temente a Deus, e nem faz a vontade de Deus, e nem proclama o Evangelho, e nem sequer talvez é obediente à palavra. Quando nós olhamos, nós vamos ver que o salmista, ele tem no seu coração algo que lhe incomoda, e ele escreve o Salmo 73 falando sobre uma prosperidade que talvez no pensar do homem ela deveria ser diferente. E talvez essa prosperidade, segundo o coração do ser humano, ela deveria ser diferente. Eu faço a vontade de Deus, eu prego o Evangelho, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu é que precisava prosperar no caminho. Mas não é assim diante de Deus. Diante de Deus é tudo diferente e nós temos que entender. Tem muitas pessoas que vivem na presença de Deus, que pregam o Evangelho, que são muito, muito prósperos financeiramente, mas nós precisamos entender essas coisas, que talvez nós estamos pensando em uma prosperidade financeira, e a prosperidade que Deus tem para mim e para você não é bem uma prosperidade financeira, sim uma prosperidade em bênçãos espirituais, uma prosperidade em saúde, uma prosperidade em vida com abundância, vida longa, uma prosperidade dentro da sua casa, para com a sua família, para com a sua dispensa. Talvez a prosperidade que Deus tem para mim, talvez a prosperidade que Deus tem para você é uma prosperidade de ter você em uma condição de vida tranquila, mas não em uma condição de grandes riquezas. Hoje eu estava pensando no meu dia, imaginando o que passava no coração do salmista quando ele escreve, porque ele está incomodado. Ele tem um incômodo consigo para com pessoas que prosperavam. Se você for olhar dentro da Bíblia, existem muitos publicanos, fariseus, que eram muito prósperos financeiramente e que incomodavam outras pessoas. Quando nós olhamos para dentro desse cenário, nós precisamos pensar em algumas pessoas que, citadas pela Bíblia, tinham prosperidade aqui na terra, tinham prosperidade financeira, mas que quando chega o momento em de ter uma necessidade com o Senhor, nosso Todo-Poderoso, nosso Salvador, aí é o momento em que dificulta. Por quê? Se você for olhar no Evangelho de João, está citado um homem rico e o Lázaro. Eu tenho pregado por algumas vezes já na vida desses dois homens.
O Lázaro vivia do lado de fora, na beira da rua. Ele não tinha alimentação, ele não tinha vestes boas, ele não tinha condição financeira nenhuma, mas ele era temente a Deus. Glória a Deus. E o homem rico vivia do lado de dentro da sua casa. A Bíblia diz que ele vivia uma vida regalada. Uma vida com tudo aquilo que você pensar que um ser humano pode ter aqui na terra. Ele tinha uma vida com todas as regalias que você imaginar. Só que o relato da escritura do Evangelho de João é que chegou-se um tempo em que esse homem rico, ele veio a falecer. E falece também o Lázaro, que vivia lá do lado de fora, no templo, tomando sereno, com fome, com dificuldade. E quando ambos estão já no seu lugar que fora determinado, está um no seio de Abraão, que é esperando o momento certo para estar no céu com Cristo, e está o outro no lugar de tormento. Existe ali um diálogo entre esse homem rico e o próprio pai Abraão. Falar do pai da fé. Esse homem rico, ele está num lugar de tormento, ele está vivendo uma dificuldade, ele não tem salvação, ele vive em um lugar que nem eu e nem você quer estar. E ele vai abrir um diálogo com Abraão e vai gritar de lá da onde ele está e vai dizer: Pai Abraão, manda que Lázaro é aquele que vivia lá na beira da rua, do lado de fora, que não tinha nada para comer, que não tinha veste, mas que está no seio de Abraão. Glória a Deus. E ele diz: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua. Pensa como que ele estava vivendo. Como que estava a situação dele após morte. E quando esse diálogo é aberto, Abraão vai responder para ele. Vai dizer assim: nem mesmo que eu quisesse fazer alguma coisa por você, não teria como. Pois que entre mim e você existe um abismo. Não tem como passar daqui para ali, não tem como passar daqui para ali. Quem está de cá, está de cá. Quem está de cá, está de cá e pronto. Então nós olhamos para cá e vamos pensar nas prosperidades daqui da terra. Todo mundo tem vontade de prosperar, todo mundo tem vontade de ter dinheiro, ter bens, ter muita coisa. É muito bom e foi deixado na terra para o ser humano mesmo. É para o ser humano mesmo. Só que é para aquele que Deus determinar. Para aquele que Deus... O Antônio é do Antônio. Pronto, Deus deu e pronto, acabou. O irmão Sandro é do irmão Sandro e Deus deu e pronto, acabou. Já o salmista, ele fica incomodado. Só que lá no Salmo, no verso 26, se não me falha a memória, foi o irmão Zé Sobrinho que leu, ele fala assim: a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a minha fortaleza e a minha porção para sempre. Ele está desfalecido, ele está vivendo um momento em que ele está preocupado com essas pessoas que são ímpios e prosperam, mas ele sabe que tudo que ele necessita está em Deus. Deus tem, Deus pode dar, Deus pode prosperar, Deus pode fazer. Em todo tempo, Deus pode estar no controle da sua situação e mudar a sua vida do jeito que Ele quiser mudar. Só que nós precisamos entender direitinho, né? Direitinho. O irmão falou aqui, ó. Um leproso que fala assim: se quiseres, pode me tornar limpo. É se ele quiser. Aleluia. Acontece. Então nós olhamos para dentro da essência do que a palavra nos ensina e vamos entender que esse homem, que ele conversa com Abraão, que ele vai querer uma resposta de Abraão, Abraão vai falar para ele que não tem como fazer nada. Ele vai dizer assim: peraí, e não tem como o senhor mandar Lázaro
ir lá na minha parentela e contar para eles o que eu estou vivendo, o que está acontecendo comigo, o que que ele queria? Ele queria livrar a parentela dele de passar pelo mesmo que ele estava passando, mas não havia mais tempo para isso acontecer, pois que Abraão fala para ele assim, rapaz, lá está Moisés, lá está fulano, lá tem Ciclano, tem Bertano, e pode pregar para eles e eles não estão ouvindo, vai adiantar eu mandar alguém daqui lá? E isso não tem como. Então nós precisamos entender assim. Por que é que o salmista está incomodado? Por que é que o salmista está olhando para quem prospera no caminho? Ele está incomodado porque tem muitas pessoas que buscam a prosperidade e não alcança do jeito que desejava, mas é necessário eu e você entender que melhor para mim e para você é estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, esperar que o que nós precisamos vai vir de Deus. Melhor é entender que no tempo oportuno a nossa prosperidade ela chega através daquilo que Deus tem para nós, não é de acordo com a minha vontade nem com a sua vontade, mas sim com a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós olhamos muitas pessoas. O papai tinha e ele deixou para mim, é a minha herança, que maravilha, que benção, é benção de Deus na vida daquele que herdou e que está cuidando e que está vivendo e que tem a prosperidade e que tem tantas coisas aqui na terra, é uma benção, que maravilha. Mas tem muitas pessoas correndo atrás da benção de formas que não agrada a Deus, que desagrada a Deus. E a Bíblia nos diz assim, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E no momento certo de se encontrar com Cristo, não haver o encontro. Precisamos observar e ter um certo cuidado. Esse último verso que o irmão Teodorico leu, ele nos chama a atenção, porque ele diz assim, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Glória a Deus. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. É eu e você entender que nós precisamos estar juntinhos de Deus. O tempo inteiro ter a certeza de que Ele está conosco. Quando nós olhamos e vamos pensar, Jeremias ele escreve no livro de Lamentações quase a mesma coisa, mas ele já escreve com uma essência diferente. Jeremias escreve assim, bom é para o homem aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aleluia. Esperando nele. Aguardando de acordo com a vontade dele. Aleluia. Pastor, mas é difícil demais. A gente tem tantas vontades. Pensa num cara que tem muitas vontades, é eu, irmão. Muitas. Mas eu, desde o dia que eu aceitei Jesus, sempre eu falo assim, Senhor, se o Senhor quiser me dar alguma coisa, eu estou aqui. Mas se o Senhor não quiser também, continua cuidando de mim, me ensinando a fazer a sua vontade, que eu vou continuar. E eu vou adiante. Né? A gente observa assim, quantas coisas, quantas maravilhas de Deus acontecem, quanta prosperidade, quantas situações que às vezes você olha e está tudo difícil e de repente tem um reviravolta e aí já se torna tudo diferente. É a mão de Deus estendida sobre a humanidade, sobre o ser humano. Pastor, aqui em casa está tendo enfermidade, está assim, está assim, está assim. Quando é daqui 3, 4 dias, nós oramos, nós falamos com Deus, agora está tudo diferente. O Senhor estendeu a mão e nós já estamos tudo bem, está todo mundo tranquilo, irmão. Melhor é isso. Melhor é falar com Deus e ter a certeza que Ele está nos ouvindo. Glória a Deus. Melhor é falar com Deus e ter a certeza que na nossa casa há a presença de Deus. Verdade. Aleluia. Melhor é ter a certeza que quando nós nos reunimos igual estamos aqui, a presença do Todo-Poderoso está no meio de nós. Glória a Deus. A presença do Todo-Poderoso. Porque quando os irmãos estavam cantando os hinos da harpa aqui, eu estava sentado aqui ao lado do irmão Antônio e eu comecei a mexer na minha Bíblia assim e eu pude sentir a presença do Espírito Deus, Deus aleluia. vagando no meio de nós, Jesus. caminhando no meio de nós. Sabe o que é isso? É sinal que há comunhão da parte do homem
para com Deus. Se não tem comunhão da parte do homem para com Deus, o Espírito Santo não está. Ele não está, porque ele vive em nós. Glória a Deus. Ele está em nós. Então é necessário nós olharmos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Talvez tem muita coisa acontecendo ao nosso redor que nos desagrada, que nos deixa triste. Talvez tem coisas que acontecem que tira de nós a bênção que vem da parte de Deus. Entenda uma coisa, meu irmão, não deixe nada roubar a sua bênção, porque melhor é ter comunhão com Deus, melhor é saber que Jesus está controlando a nossa situação, melhor é saber que Ele é o nosso caminho correto e eu e você permanece nele para que Ele venha nos conduzir para estarmos no céu com Ele no momento certo. Glória a Deus. Estarmos no céu. Não vamos observar nem para o fulano, nem para o ciclano, nem para aquele que prospera, nem para aquele que está, às vezes, nos prejudicando. Vamos simplesmente orar por eles e pedir para Deus manter a mão estendida e salvar eles. Glória a Deus. Glória a Deus. Salvar Aleluia. eles. A minha Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Ele não quer que aconteça. Então é um dever nosso orar por todos. Todo mundo. Que Deus abençoe essa região. Que Deus abençoe cada morador desse lugar. Que Deus mantenha as mãos estendidas para que todos eles alcancem o favor de Deus, a misericórdia de Deus, para que todos eles entendam que melhor é estar na presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Quer ver o que o livro de Lamentação fala? Hoje eu tive observando a Lamentação de Jeremias, no capítulo 3, o verso 25, diz assim, ó: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso é... Não, bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Amém? Amém? Bom é para o homem se manter em todo o tempo na presença de Deus. Aleluia. Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Sandro, da irmã Mara. Louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco hoje aqui. Amém. Louvar a Deus pela vida de cada um dos companheiros que tem se deslocado ali da cidade conosco e vindo adorar a Deus, não só aqui, mas em muitos cultos por aí, né? Louvar a Deus pela vida do irmão Antônio, da irmã Zilma, irmão José Sobrinho, irmã Anésia, que está à frente desse trabalho aqui, e dizer aos irmãos, irmãos, a melhor coisa que tem é nós meditarmos na palavra, nos reunir, mesmo que seja uma vez por semana, uma vez por mês, para cantar, adorar e dizer que Jesus é bom. Glória a Deus. Pois que haverá um tempo em que nós não vamos poder fazer isso. Isaías escreveu. E é necessário, enquanto estamos podendo, nós continuar buscando. Né? É necessário. É necessário. A Bíblia fala assim, ó: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos fazer mais uma oração e eu vou devolver ao irmão Antônio. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Eu quero deixar uma oportunidade em aberto. Se tiver alguém que queira aceitar Jesus como Salvador da sua alma, dê um sinal com a sua mão assim, eu quero orar em especial por você. Se tiver alguém que queira reconciliar-se com Deus, é noite de oportunidade. Eu quero orar por você. Se tiver alguém, dê um sinal com a sua mão. Alguém que sentiu o desejo de estar cada vez mais próximo de Cristo.
É através da palavra que isso acontece. Amém? A oportunidade permanece aberta. Até o término desse culto, até enquanto nós estivermos por aqui, você está com oportunidade de chegar em mim e dizer: pastor, eu quero aceitar a Cristo como Salvador da minha alma.